Essa eu lembro do dia aí de lá, né? Tá. Fui com a minha mãe, né? E aí... E tinha uma... Não, antes tinha ido uma loja, não sei onde que era, uma loja menor, assim, o cara não tinha guitarra, eu lembro do cara tinha... O cara tinha uma Gibson 335. Olha. Cara, tem essa guitarra aqui, mas putz, teria assim o maior lance. Eu acho que dava pra comprar na época, era meio... Porque nos anos 80 a Gibson... Mas era Gibson mesmo? Era uma Americana? Gibson. Pô. Era uma Gibson. Bom, tipo, eu me lembro, né? Mas Sim, não tinha porquê, não. né? Porque não tinha a 335 é aquela semiacústica. É porque nos anos 80 a Gibson teve o seu mau momento porque a galera... É Van Halen, né? Ah, tá. Então, tá. tipo, não pela qualidade, né? Não pela qualidade. Pela popularidade. Pela popularidade, porque tava todo mundo... Até a Fender tava com guitarra de alavanca, né? Até o Jeff Beck tava usando o Jackson. Teve um período de tão... Van Halen, né? Modernidade. Modernidade e tal, né? Que contagiou a guitarra, né? E os caras mais do pop, mais modernos, estavam usando a Steinberg, aquelas guitarrinhas que até o Van Halen usava. O Frank Gambale usava, né? O Frank Gambale tava com Ibanez. Aquela amarelona. Era Ibanez já. Amarelona, Já era Ibanez já aparecendo. Também não, é com o Alan alavanca. Rosworth que fez. O Alan Rosworth usava a Steinberg pequenininha, que o Van Halen usava, que ele botou os stripes ali, né? Por causa do Alan, né? Obviamente. Isso já naquele Van Halen live. Usou Steinberg? Usou. Live Without a Net. É um DVD que tem. Ele toca com essa guitarra. E as bandas pop lá, o Engenheiros do Havaí, o cara tinha aquelas Steinberg branca e tal. O baterista tudo com aqueles... Verdade. Aquelas coisas eletrônicas. Essa coisa New Wave, que você falou do Devo, foi uma coisa forte. Que os cabelos, as ombreiras, né? Virou tudo uma coisa meio... Então você foi na loja, tinha uma Gibson lá 365. Isso aí não vou... né? Olha não se interessou. Não me interessei, tá? Era usada, né? Tal, devia, sei lá, que ano que era, né? Hoje em dia tu fala, pô, devia ter comprado. Né? Mas aí eu fui nessa loja, aí eu vi a Les Paul, era meio pesada, o cara não tinha a extrato da Janine, porque era tudo Janine, tá falando aqui, né? Basicamente, já tinha... Os meus pais toparam comprar uma Janine, porque pior que isso, tinha umas outras marcas... Mas não eram legais, né? Dolphin, eu não sei, tive uma tonante. Né? Tipo, eu comecei com uma tonante. Pendurada na loja de... Hoje, cara, por exemplo, né? Tem guitarras que elas vão mudando a reputação, né, através da história, mas elas estão aí ainda, tocando e afinando. O próprio Gibson 335. As tonantes você não vê mais. Elas as guitarras você nem vê mais, lá, porque o cara... Realmente era difícil tocar ali, afinar ali. Não dava para tocar. Elas devem ter terminado... Tem marcas similares nos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome, mas o Pedro Martins usa, que é um grande guitarrista, sou fã aqui do Brasil. Eu não lembro o nome da guitarra, mas é umas guitarras que vendia na Sears, que eram bem baratas, guitarra de 50, 80 dólares e tal, que aí tem uns caras mais indie e tal que usam hoje, né? Você vê. Guitarras brasileiras? Não, isso eu tô falando referência tonante, a mesma relação da tonante, sabe? Uma loja de departamento que tem sua própria guitarra, baratinha para alguém que... Isso também existia nos Estados Unidos? Existia também, né? Bom, mas que eu vinha saber agora, que aí você vê uns caras com umas guitarras estranhas, o que é isso? Aí você vai ver umas marcas diferentes e tal, né? Aí eu acabei pegando... Aí tinha SG, pra mim era o Tony Iommi, né? O Sabá que eu gostava. Que eu comecei a entrar nos guitarristas... Isso foi um pouco depois, os guitarristas mesmo, né? Aí eu tava no lance de banda, de curtir banda. Os Scorpions, Iron Maiden, Judas Priest e tal, né? Saxon, gostava de Saxon bastante. E aí os caras... Ou era SG, ou Les Paul, ou Fender, né? E aí eu peguei essa SG preta. E aí eu comecei, aí fui nessa aula com o professor Celso, aí o cara desenho de pentatônica, né, o desenho de pentatônica, eu lembro que o cara tocou o solo na primeira aula, ele tocou o solo da Lasting Line, não sei tocar o solo, do Dio, cara, eu era muito fã do Dio, o cara tocou na minha frente, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, sabe assim? Sim. E aí a primeira aula foi... Uau, que legal. Isso aqui foi cara. O cara escrevendo aqui. Como que ele escrevia pra você? Na tablatura. Tablatura, caderninho, tablatura. Escreveu ali, cigarrinho e tal. Essa parte, né? Aí na outra aula... que legal. Próxima parte. Próxima parte, entendeu? Aí foi... Eu lembro bem essas aulas, porque era o desenho... Aprendi isso aqui na primeira aula. Era um exercício do Robert Fripp. Pô. E então era um professor bom. Pô.
Um professor que já estava ali sintonizado. Para mim foi o primeiro professor de guitarra. Eu não tinha nenhuma referência do que era bom ou ruim, né? Eu com 14 anos. Sim. Entendeu? Mas era o Robert Fripp, né? Esse tipo de... Sim, ele fazia vários que o Mozart também passava. O Mozart se inspirou muito nesses exercícios do Robert Fripp também. Esses exercícios mecânicos, digamos assim, então... Esse tipo... Bom, esse é um dado importante, peraí. Porque isso fez toda a diferença. Eu não fui fazer isso aí com 14 anos, eu tava tocando, sei lá, né? Legião Urbana, no violão, com todo respeito, porque eu também tava querendo partir para entender as composições, né? 14, 15 anos. Então eu lembro que a aula era um exercício, alguma coisa dessa. Claro que você começa com uma parte técnica. Um exercício técnico, legal, 1, 2, 3, 4. Um bom método, né? Esse 1, 2, 3, 4, um em cada corda, né? Cada um, né? Então você vai treinando. Coordenação, né? E tinha esse com 3, eu lembro disso. Aí tem aqueles que você vai fazendo. Isso eu não lembro de fazer com esse, nessa. Você faz o mesmo exercício, né? 1, 2, 3, 4, né? Aí tinha isso, e aí um lick, que seria ou do Hendrix, do Van Halen, ou do Jimmy Page. Que legal. Que eram os caras que você gostava. E não, era o que o cara gostava. Ia te dar motivação pegava tipo também. Que é o final do solo da Start to Heaven. Um lick assim, um lickzinho assim. Como que é? Isso é o começo do solo da Start to Heaven. Aí seria uma coisa assim, escrevia antes. Que legal, entendeu? Cara. Tipo... Aí na outra aula... Como que é? Sei lá. Que legal, cara. Pô, é um método bom desse cara aí. É um método bom desse cara, você não acha? Aí tinha o... Às vezes eu nem conhecia a música. Era o lick. Um lick do Van Halen. Depois eu fui descobrindo o Van Halen um pouco mais e falei, esse lick que eu tinha na aula. Porque foi pré-conhecer a obra do Van Halen. Pô, que entendeu? Legal, conheci cara. alguma coisa, mas tinha um lick. Tipo esse lick aqui. Né? Só isso, né? Que isso é do... Se eu não me engano. É isso aí, é o final do You Really Got Me. Não é uma coisa assim. Ele começa com aquela coisa meio Chuck Berry. Né? E aí tem... Aí faz stepping, Aliás, vocês podem assistir, hein, no episódio número 1 do Amplifica, que tem o Marcão do Charlie Brown. A gente toca essa música. E o Marcão, guitarrista do Charlie Brown junto, toca igualzinho esse solo do Van Halen, muito bem, inclusive. É bem legal.